nós estamos caminhando para o nosso 17º mês de pandemia. A humanidade foi mergulhada numa crise global que trouxe-nos um desafio histórico e existencial. E nesse contexto, não foram poucas as vezes em que nós ouvimos que já era hora de retomarmos a normalidade e ao normal. Todas as vezes em que ouvi essa frase, essa concitação, eu sempre perguntava acerca de qual era o referencial de normal e de normalidade para quem fazia essa proposta. Haja vista que nós estamos em um tempo em que se faz extremamente necessário definir os termos. Isso me faz lembrar de um dos nossos irmãos do passado, cujo nome era Francis Schaeffer, alguém com uma capacidade acuradíssima de leitura de realidade. E foi ele quem cunhou um termo chamado misticismo semântico. Eu chamo de sequestro semântico. O que é isso? É quando você utiliza um termo, mas já fora do seu sentido original. Então, nos dias em que nós vivemos, se faz extremamente necessário que definamos os termos. Por exemplo, quando nós olhamos para a realidade na qual nós estamos inseridos como humanidade, a gente se dá conta de que um mundo acabou. O mundo de fato acabou na crucificação. No entanto, um mundo acabou. O que eu quero dizer com isso? É que depois que uma grande tragédia se abate sobre a humanidade, nada será como antes. Ou seja, nós não tornaremos ao que éramos, tampouco voltaremos ao normal. Haja vista que foi aquele normal que nos colocou exatamente nessa situação. Ora, se um mundo acabou, a pergunta que nos sobrevém é: e agora? Bom, agora é preciso tanto admitir quanto assumir a responsabilidade de seguir em frente e recomeçar. E aí alguém que me ouve pergunta: mas com qual motivação nós iremos recomeçar? Com a motivação que o Evangelho nos dá, motivação da esperança. Só é possível recomeçar se nós tivermos de fato e nutrirmos no coração esperança. Não é possível, por exemplo, recomeçar com expectativa. E você pode perguntar, ora, por que não? Porque toda expectativa, na verdade, ela é ilusão, é engano. Então só é possível, de fato, recomeçar com a motivação correta, que é aquela da esperança. E aí, nós sempre recomeçamos por fé. E o que é fé senão confiança absoluta na imutabilidade do caráter da Trindade? Há um texto que eu passo a citar, Romanos capítulo 15, o verso 4 diz assim: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso é sensacional. Então, a partir da compreensão desse texto, eu posso lhes dizer com toda certeza de que podemos recomeçar através da esperança. E aí pode ser que alguém fale assim: André, e como é que eu faço para resgatar a esperança num contexto de desespero? Nós fazemos o resgate da esperança, por exemplo, com uma mudança de olhar, uma mudança de perspectiva. E isso precisa ser, de fato, um exercício intencional, deliberado e contínuo. Bom, agora que nós sabemos isso, eu quero tomar uma arquetipia do Velho Testamento, lembrando que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos
esperança. Então observe esse texto que cita o nosso irmão do passado chamado Noé. Hebreus capítulo 11, o verso 7 faz menção ao Antigo Testamento do patriarca Noé. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Note isso. E sendo Noé temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de toda a sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Note que a Trindade disse e a sua palavra ganhou concreção histórica no tempo e no espaço. Isso para Noé, ou seja, o fato da Trindade falar, já foi razão plausível e suficiente para que ele cresce. E você pergunta assim: André, se eu posso recomeçar por fé, diz para mim, o que é crer? Crer é confiar absolutamente no caráter da Trindade. Crer é dar razão a. E nós temos razão plausível para concordarmos com a Trindade. Observe esse texto em Gênesis, capítulo 8, versos 21 e 22. Suponhamos que os nossos irmãos teólogos estão corretos em afirmarem que Noé investiu 120 anos na feitura da arca. Passou 171 dias dentro da arca, depois saiu e ofereceu um sacrifício ao Senhor, e isso é o que a Trindade disse após o sacrifício do nosso irmão Noé. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, Gênesis capítulo 8, versos 21 e 22, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do ser humano, porque é mau desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Observe o que a Trindade disse. Agora observe o que a Trindade disse ao nosso irmão o patriarca Noé após ele sair da arca. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Nunca mais destruirei a criação por água. Isso é tão sério que ficou arraigado até mesmo na cultura jamaicana, porque o Novo Testamento diz que essa terra está reservada para o fogo. Os jamaicanos assimilaram isso de modo tão profundo que virou até mesmo proverbial. Eles dizem assim: no water can put out this fire, ou seja, não há água para apagar esse fogo, porque se a terra há de ser consumida pelo fogo, tão somente um dilúvio para apagar esse fogo, mas a Trindade disse que não mais haverá água para destruir a criação. Portanto, essa palavra deu sustentabilidade, por exemplo, ao nosso irmão patriarca Noé, para que ele recomeçasse. A palavra de Deus foi suficiente para dar sustentabilidade ao recomeço do nosso irmão Noé. Então, por isso que fé é essa confiança na imutabilidade do caráter da Trindade. Ou seja, o que a Trindade disse? Farei a manutenção da criação, eu manterei o planeta funcionando. É o que ele falou no verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, eu manterei o planeta funcionando. Eu asseguro, portanto, é perfeitamente possível recomeçar. E aí você pergunta, e como é que eu posso recomeçar? Eu te relembro, crendo. Esse é o verbo que a gente precisa conjugar, crer. Todos os que creem podem também conjugar o verbo recomeçar. Portanto, é preciso ter dentro de si a certeza
certeza e a convicção de que a Trindade manterá o planeta funcionando. Então, todo aquele que crê, ele está livre das expectativas e está grávido de esperança. Sensacional! No entanto, eu preciso lhes chamar a atenção para 2 empecilhos ao recomeço. O primeiro empecilho ao recomeço é o problema de se viver à sombra do que já foi feito. Segundo problema do recomeço é viver, por exemplo, sob o peso da expectativa de terceiros. Graças a Deus que o Evangelho nos proporciona um antídoto. Por exemplo, qual é o antídoto para o problema de se viver à sombra do que já foi feito? Simples. Consciência de consistência. Se você fez e fez bem feito, é perfeitamente possível deixar o passado passar e seguir em frente. E qual é o antídoto, por exemplo, para o problema de se viver sob o peso da expectativa de terceiros? Simples. Consciência esclarecida, cativa e obediente à Trindade. Assim você está livre de toda expectação e de toda expectativa de terceiros. Coisa maravilhosa é quando a nossa consciência está cativa à vontade da Trindade e com a percepção clara de que a nossa vida depende única e exclusivamente do Criador e do mantenedor de toda a criação. Muito bem. Isto dito, saibamos que é tão somente pela fé que podemos conjugar o verbo recomeçar. Então nós recomeçamos por fé, por amor à vida e à sua continuidade e jamais por empolgação. E você pode me perguntar, por que não por empolgação? Porque a empolgação é absolutamente insuficiente para recomeçar. Recomeçar, de fato, é uma decisão plena de consciência e isso só pode ser feito pela fé. Portanto, confiantes no cuidado do Senhor, recomecemos crendo que Ele mesmo, por sua graça, há de nos sustentar na difícil, porém execuível arte de recomeçar. Então, que nessa hora a Trindade seja servida em nos abençoar com essa compreensão. É isso. Recomecemos. Paz.